Olá, meus alunos e minhas alunas do Enem, como é que vocês estão? Aqui é o professor André Gustavo, nós estamos em mais uma videoaula hoje aqui para nos prepararmos para o Enem. É isso mesmo, hoje o foco é o Enem e voltados mais para questões de funções, tá bom? Então venha comigo, se liga aí, venha até o final desse vídeo, porque no finalzinho eu vou te dar dicas bacanas aí para você ser aprovado no Enem. Então a aula hoje está imperdível. Vamos lá! Olá galera, seja bem-vindo à nossa aula de hoje aqui, questões referentes ao Enem. O nosso foco hoje será funções, tá bom? Pois bem, quero convocar para a gente ler aqui a questão no enunciado, tá? Se trata lá da prova de 2018, tá bom? Então acompanhe aí o enunciado. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigida em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra os resultados desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada pelo eixo Y vertical, e a distância percorrida pelo automóvel indicada no eixo X horizontal, tá? Então tem um gráfico aí e logo em seguida vem a pergunta primordial. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é G. Então tem as opções aí em formas de funções, tá bom? Então, onde nós queremos chegar, pelas informações que nós temos, em uma função que expressa de forma adequada o que nós temos aqui no gráfico, tá? Observando o gráfico e observando as alternativas que nós temos ali, se trata, obviamente, de uma função do primeiro grau ou função afim, tá bom? Eu posso utilizar as ferramentas da matemática de funções para resolver o problema e também posso usar a ferramenta da geometria analítica para resolver esse problema aí. Hoje nós vamos utilizar as ferramentas aí de funções para resolver, tá bom? Lembrando aí, lá na função afim, quando nós estudamos, a função afim, a forma geral dela é f de x é igual a x mais b. Ou simplesmente y é igual a x mais b aí, tá bom? Sendo que a e b, tá, são números reais qualquer aí, tá bom? Então, relembrando aí, ó, o a, que é um número real qualquer, ele pode determinar a minha declividade da reta, ou seja, se ela é mais acentuada ou menos acentuada, tá? E o parâmetro b, que também pode ser qualquer número real, ele vai indicar onde a minha reta vai cortar o eixo y, tá bom? Então, se eu observar aqui no gráfico, ó, ele já cortou onde? No ponto 50. Então, já sei que o meu b é 50. Mas não é suficiente para eu montar a minha função do primeiro grau. Eu vou precisar mexer um pouco mais no problema para descobrir a função, tá? Outra coisa que nós vamos observar, que aqui a minha função afim ela é decrescente. Por que ela é decrescente? À medida que, como a gente pode observar aqui, ó, no eixo X, nós temos que a graduação em quilometragem está aumentando, ó, de 100 em 100, ou seja, de 0, 100, 200 até 500, foi o ponto onde ele parou. E no meu eixo Y, ou eixo vertical, é dada a quantidade de litros do combustível. Então, ou seja, ele partiu do ponto inicial com 50 litros e à medida que a quilometragem foi aumentando, a gente observa que a quantidade de litros foi o quê? Diminuindo até zerar no quilômetro, ou depois de 500 quilômetros que ele percorreu na pista de teste, tá ok? Então, é uma função decrescente. À medida que os parâmetros de x vão aumentando, de y vai diminuindo, tá bom? E quando isso acontece, a gente já fica ligado que o valor de a para a função decrescente é negativo. Então já é uma informação bastante importante aí para a gente obter o resultado no final aí. Então vamos mexendo no problema aí para a gente ver a solução aí, tá? Primeiro eu vou pegar esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto A, e vou traçar a coordenada dele. Esse é o ponto na qual a reta
encosta o eixo y, tá? Então seria 0 para x, tá? E 50 para y, que é a coordenada desse ponto que eu designei. O outro ponto que eu vou designar é o ponto B, tá? Então, o ponto B aqui, eu tenho que é 500 para x, tá? E 0 para y, porque ele encosta o eixo x aí, zerou em y, tá? Ou seja, esse é um dos artifícios que eu vou utilizar para descobrir uma função que desempenha essa reta. Vamos começar então. Primeiro vamos começar do ponto A aqui, ó. O ponto A, cuja coordenada é 0 e 50. Vou escrever uma função que satisfaz esses dois pontos aqui. Então, vou pegar minha função genérica lá, ó, y é igual a x mais b. O valor de x e de y está aqui na minha coordenada. Ó. O valor de y é quanto? 50. Então, substitui aqui na minha forma geral. Ó. 50 é igual. O valor de a eu não tenho, então vai ser a vezes o valor de x. Quanto que é o valor de x? 0. Mais o valor de quê? De b, que eu não sei, que eu vou descobrir agora. A vezes 0 é 0. Então, a gente observa que, obviamente, b é igual a quanto? 50. Mas isso daqui já era visível, porque, como eu havia falado anteriormente, é o ponto onde a reta encosta o eixo do y, ou seja, o parâmetro b. Então, a gente só formalizou aqui que realmente o b é 50. Tá? Agora, resta achar o valor de a para a gente substituir na forma geral e montar a minha função que representa o gráfico. Tá? Então, vamos lá no ponto B. O ponto B, a coordenada é 500, ok? E 0. Então, x aqui, y. Substituindo na minha forma geral aí, a y é igual a x mais b, tá? Ok. Para esse ponto aqui, nós temos que y é 0, igual. O a é quanto? Não sei. Então, a vezes o valor do x nesse ponto aqui. Quanto que é o valor de x nesse ponto? 500. Então, ó, 500 mais o valor de b. Olha, só resta agora fazer o quê? Organizar isso daqui. Eu vou isolar quem? Vou passar o a vezes 500 para o primeiro membro. Então, ficaria, na verdade, 500 a, só que negativo, que passou para o outro lado, não é isso? Faço a operação inversa, igual a quanto? A b. Mas para eu não ter a variável a negativa, basta multiplicar por menos 1, não é isso? Então, vezes menos 1, então ficaria 500, opa, aqui, 500a é igual a menos b aí. O que eu vou fazer? Passar o 500 dividido para o outro lado, não é isso? Então, a é igual a menos b dividido por 500. Só que eu já achei o valor de b, não já? O valor de b não é 50? Então, substitui aqui já. Ó. Então, seria a é igual a menos 50 dividido por 500. Simplificando, cortei esse zero com esse. Dividir numerador e denominador por 5, que eu estou simplificando. Então, 5 por 5 é 1 e 50 por 5 é 10. Só que acompanha o sinal negativo. Então, o valor de A é menos 1 sobre 10 e o valor de B é 50. Então, agora basta eu montar na minha forma genérica, que é y é igual a x mais b. Só que no lugar de A, vou colocar quem? Menos 10 vezes o valor de x, tá? Vou pegar essa forma aqui geral aqui, ó, e substituir aqui. Mais o valor de quem? O valor de b, que é 50. Tá? Eu posso melhorar a carinha disso aqui, ó, que eu vou jogar para cá. Ó. Como que eu posso fazer isso? Então, minha função é y é igual. Se eu multiplicar aqui, ó, o x vezes 1 vai ficar menos x sobre 10 mais 50. Ok? Chegamos aí a uma solução aí.
E a gente vai observar o gabarito, a qual se assemelha. Aliás, a resposta correta seria qual? Menos x sobre 10 mais 50 nada mais é do que a letra B aí, tá ok? Segunda questão que nós vamos aí, resolver, tá? Mas antes de resolver, se você não é inscrito no nosso canal, te convoco aí a se inscrever agora aí, tá? Vai lá, aperta lá e ainda aperta o sininho para quando chegar novas aulas aí você está ligado aí, ok? E também já aproveita e já dá uma curtidazinha aí no nosso vídeo aí, tá bom? Porque eu sei que você está gostando e está aprendendo bastante. Já dê uma curtida aí, tá bom? E também pode deixar os seus comentários à vontade, tá ok? Olha só, a segunda questão diz o seguinte. Um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo da África do Sul é o Green Point, situado na cidade do Cabo, com capacidade de 68 mil pessoas. Ok, vamos dar uma parada aí e já vamos tirar a primeira informação. Então, a capacidade do estádio é de quanto? De 68 mil pessoas. Então, vamos colocar lá. Capacidade. Então, ou seja, cabem 68 mil pessoas, tá? Hoje, importante a gente estar lendo o problema e já tirando os dados que são muito importantes para a gente desenvolver a questão, tá? Ok. Aí tem informação aí da revista na época, aí o problema segue no seu enunciado dizendo o seguinte: em certa partida, o estádio estava com 95% de sua capacidade. Ok. Então, ou seja, ele tinha enchido 95%. Então, ou seja, 95% de sua capacidade. Em uma determinada partida, tá? Continuando aí. Sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso. Então, mais uma informação, 487 não pagaram. Beleza. Aí ele fala assim, ó, 487 pessoas não pagaram o ingresso, que custavam exatamente $150 cada. Então, outra informação. Então, quanto que vale o ingresso? $150 cada. Bem, a pergunta vai se ater aqui. A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é de... Aí ele coloca as opções lá. De acordo com as informações que nós temos aqui, nós vamos utilizar conhecimento de matemática básica, tá? Para a gente formular aí. Então, pelos dados que nós tiramos aqui, a gente consegue obter uma expressão matemática que pensa comigo da seguinte forma. Se eu pegar 68 mil pessoas, representa quanto? 100%. Tá? Porque é a capacidade máxima do estádio. Só que nesse dia ele estava com apenas 95% da sua capacidade. Para ficar melhor da gente trabalhar com os números, vamos transformar número de porcentagem para número decimal. Sabendo que 95% basta a gente fazer 95 em forma de fração, certo? Que é 95 sobre 100, dividindo 95 por 100, a gente obtém 0,95. Vamos trabalhar com esse número aqui, que é uma forma melhor de trabalhar, tá? Então, ou seja, se eu quiser saber a quantidade de pessoas nesse dia, o que eu vou fazer? Vou pegar 0,95 vezes a minha quantidade de pessoas que representa 100%, que é 68 mil. Então, se eu multiplicar 0,95 por 68 mil, vou obter a quantidade de pessoas que estavam no estádio naquele dia. Tá? Pois bem, então, até aqui eu tenho informação montada em forma de multiplicação a quantidade de pessoas naquele dia. Só que eu quero saber também a quantidade que essas pessoas pagaram. O que eu vou ter que fazer? O valor do ingresso é $150 cada? Então, basta multiplicar essa multiplicação aqui por 150 e eu vou saber quantas pessoas... Até aqui eu sei a quantidade de pessoas que pagaram.
E se eu multiplicar por 150, eu vou obter o resultado total da arrecadação referente a 95% das pessoas que estavam naquele dia. Tá ok? Só que o problema traz outra informação, ó. 487 pessoas não pagaram o ingresso, tá ok? Então, eu tenho que o quê? Vou colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? E dessa quantidade total, vou ter que tirar quem? Essa quantidade aqui, ó, 487. Ah, mas seria só apenas 487? Não, 487 representa a quantidade de pessoas. Então, para eu saber o valor, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 150. Ok? Tá, só que aí, se a gente for observar lá no gabarito, não está dessa forma aqui. Se eu quisesse saber o resultado do total das pessoas que pagaram, que é a pergunta que está falando lá, a expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é de. Eu poderia ter, sim, essa expressão. Só que no gabarito, se a gente observar, não tem essa informação. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que mexer aqui de forma adequada. Observe que o 150 ele está aqui, ó, nessa multiplicação que está aqui. Então, eu vou fazer o quê? Isolar o 150. Vezes. Abre parênteses. Vou pegar a multiplicação toda aqui e dividir por 150. Cortou 150 com 150, sobrou quem? 0,95 vezes 68 mil. Menos, vou pegar essa expressão toda aqui, dividir por 150. Cortou 150, sobrou quem? 487. Então, essa expressão final aqui representa a quantidade que vai ser arrecadado nesse jogo naquele dia, tá? Então, vamos analisar aí qual das alternativas representa a minha resposta aqui, ó. A letra A não é, letra B também não. Então, ou seja, aqui assemelha melhor a quem? A letra C. É claro que a letra C está invertida, mas é só a gente pegar e inverter aqui, ó. Porque a multiplicação, a alteração dos fatores não vai alterar o resultado. Então, no gabarito da letra C, que você pode observar, está assim, ó, 0,95, certo? Vezes 68 mil, que mais? Menos 487 vezes 150. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Viu que é super simples? Usamos apenas conhecimentos aí da matemática elementar para a gente resolver essa questão aí, tá bom? Então se liga aí em algumas coisas aí que vem pela frente. Então a dica que eu tenho para dar para vocês é uma palavrinha de suma importância para você que está começando a estudar agora para o Enem. Foco. Tenha foco aí nos seus estudos, tá? E para ter foco, pessoal, o importante que eu vou aconselhar você fazer agora é uma tabela de horários, tá? Então pegue uma folha, faça uma tabela de horários, do horário que você tem durante o dia. Se você não trabalha, então você com certeza tem o dia todo aí para você desenvolver os seus estudos, tá? Se você trabalha, então você vai tirar o seu horário depois que você chega em casa e montar uma tabela de tal horário a tal horário. E você vai se destinar e se dedicar a estudar aí para o Enem. Porque isso é a questão de nós tabelarmos aí um horário. Pessoal, fica muito melhor você estabelecer e estipular uma meta para você de estudo diário, porque você deixar aí ao léu do vento. Tá? Então, ou seja, é muito importante você pegar uma tabelinha e colocar tal hora até horário eu vou estudar tal matéria e tal horário até horário eu vou estudar determinada matéria. Tá? E você já pode destinar, separando aí todos os exercícios dos Enem de anos anteriores para você estar resolvendo aí diariamente. Tá? Você está aí acompanhando o nosso canal, aí, as videoaulas que serão apresentadas aí no decorrer do ano aí, até antes da prova do Enem. E para que você fique cada vez mais atento, você cada vez mais inteirado aí, você vai pegando as nossas videoaulas, depois você tenta resolver sozinho aí as questões e tira um dia
para você fazer uma simulação como você estivesse fazendo a prova do Enem. Tá bom? Então você vai pegar a prova de um determinado ano, tá? Você vai sentar, vai marcar o horário que você vai começar essa prova e o horário que você vai terminar e você vai avaliar o seu desempenho desenvolvido da prova, ou seja, você vai conciliar a questão da sua velocidade em cada questão aí, para você já ir se preparando e se aprimorando como você estivesse no dia da prova. Então, primeira coisa, na dica de hoje, tá? Faça uma tabela de horários para você estabelecer uma meta aí de estudos aí, tá bom? E estude todos os dias mesmo, tá? Outra coisa é você pegar e fazer um dia de simulação como se estivesse no Enem, tá bom? Então essa é a nossa dica de hoje, tá? Muito obrigado aí pela sua participação e espero você aí nas próximas aulas. Um abraço!